Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e preencha os vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna em mais um vídeo nesse nosso canal. Hoje, sexta-feira, dia 13 de abril de 2018, nós estamos então aí vivenciando a segunda semana da Páscoa. E a liturgia de hoje nos propõe para reflexão o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se, lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando esse tempo pascal, somos convidados então a poder fazer a experiência do Cristo vivo e ressuscitado, porque também na nossa vida várias situações precisam ser transformadas, precisam de vida nova. E a liturgia de hoje, ela então nos enriquece e nos ajuda a poder compreender quem é Jesus. Porque somente assim, crescendo na experiência com esse Cristo ressuscitado, é que nós vamos também fazer com que a sua ressurreição ela aconteça na nossa vida, já no hoje, na nossa história, sem esperar uma realidade pós-vida. E assim então, acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, um autêntico discípulo do Senhor, aquele que fez a experiência da sua ressurreição, é aquela pessoa que se abre à partilha. Nós ouvimos então, no Evangelho de São João, a multiplicação dos pães. Jesus que está ali então curando muitas pessoas, e as pessoas então vão ao seu encontro, porque encontram em Jesus algo diferenciado. E Jesus sente compaixão dessa multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, ou seja, abandonadas, sem ninguém por elas. E Jesus então, ele quer ver se os seus discípulos estão compreendendo aquilo que ele está então ensinando e está lhe transmitindo. E aí Jesus então pergunta a Filipe: Ora, como vamos fazer para dar poder de comer a tantas essas pessoas? E Filipe então logo vai olhar para as suas condições físicas, vai dizer: Senhor, nem 200 denários seriam suficientes para dar de comer a toda essa multidão. Cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres. E ali então Jesus sabia o que iria fazer, mas ele queria ver como estava o entendimento dos discípulos. E como será que também está a nossa compreensão de Jesus Cristo? Quem é Jesus para nós? É apenas aquele que me serve quando eu preciso,
quando estou precisando de algo, quando estou passando uma dificuldade? Ou é alguém que me trouxe um projeto de vida a qual eu quero seguir? E aí, Jesus então ouve André, irmão de Simão Pedro, dizer: olha, está aqui uma criança que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta multidão? E aí Jesus então encontra a sua resposta. Ou seja, o pouco que nós temos quando nós apresentamos a Deus, ele se torna muito. E é essa experiência que Jesus então leva os seus discípulos a fazer com toda aquela multidão. Pede primeiramente que se organize, que se sentem, porque quando há bagunça, nós não conseguimos então realizar coisas algumas. É preciso organizar para que também a graça de Deus possa nos alcançar. Jesus então toma os pães, o peixe, abençoa e distribui tanto quanto queriam, nos diz aí o Evangelho. Então Deus sabe da nossa necessidade e Ele nos dá tanto quanto nós então queremos, aquilo que nós precisamos. É interessante então aqui nós compreendemos algo. Deus vai dar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós achamos que queremos. Muitas vezes nós então queremos pedir a Deus um carro de 300 mil reais, uma Ferrari, por exemplo. Ora, se Deus então te abençoar e você ter um carro desse, você vai conseguir sustentar esse carro? Porque tem todos os impostos, seguro para pagar. Então você não vai conseguir. Então, nem sempre aquilo que nós queremos Deus vai atender, mas Ele pode me dar um carro a qual eu tenha condições de pagar um seguro, que eu tenha condições de comprar que não vou me endividar. É isso. Só que muitas vezes nós queremos aquilo que nós temos na mente, aquilo que a TV nos mostra. E não é isso. É preciso, então, compreender os desígnios de Deus para a nossa vida. E ali, então, tantos quantos estavam, comeram, saciaram a sua fome. Só que Jesus, então, alerta os discípulos: olha, recolham tudo, não deixam sobrar nada. Por quê? Quantas pessoas nos dias de hoje passando fome e quantas pessoas jogando fora o alimento? Isso é desigualdade. Então, não podemos deixar que o desperdício ele faça parte da nossa vida, principalmente das nossas comunidades. É preciso ajudar porque temos muitas pessoas que ainda não têm o que comer em sua mesa. E aí nós podemos então olhar para a primeira leitura de hoje, extraída do livro dos Atos Apóstolos. Nós temos então Gamaliel, que vai juntamente aos membros do Sinédrio para poder então lhes dar um conselho. E o que está acontecendo? Qual o pano de fundo dessa primeira leitura? Os discípulos estão presos novamente, porque estão ensinando no nome de Jesus e realizando prodígios e milagres. E Gamaliel então vai me dizer: olha, irmãos, permita-me que eu dê um conselho para vocês. Em tal época apareceu então fulano de tal, que ajuntou ali multidões, mas depois que ele morreu, dispersaram todos. Depois veio também aí um outro Judas, que também angariou aí muitas pessoas, arrebanhou várias pessoas, mas morreu e todas também dispersaram. Ou seja, deixem então que eles sigam o seu caminho, porque se isso for de Deus, vocês não vão conseguir silenciar, jamais. Agora, se não for de Deus, vai cair por terra, vai passar como há muitos já passaram. E assim então, nós vemos então como Deus age até mesmo diante daqueles que estão buscando atentar contra a vida dos discípulos. Deus se utiliza de pessoas para que então a sua graça possa acontecer, para que a libertação possa surgir na vida das pessoas, de todos aqueles que são escravos. E esse conselho então agrada a todos que dispersam os discípulos, mas lembram-lhes: não ensineis ninguém no nome de Jesus.
E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus, Ele tem o seu meio de agir para poder nos libertar. É preciso confiar, acreditar. Onde está a nossa fé nos momentos de dificuldade? O que nós fazemos com ela? Entramos em desespero? Buscamos resolver as coisas nas drogas, mergulhando no álcool? Ou vingando contra o irmão? Não é esse o caminho. É preciso crescer nessa confiança filial a esse Deus que também é o nosso Pai. E Jesus, então, nos ensinou a fazer essa experiência assim, como Jesus proveu o alimento necessário no Evangelho para aquela grande multidão, Deus também, Ele provê em todas as nossas necessidades. Mas é preciso confiar, é preciso acreditar. E o Salmo de hoje vai nos dizer: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Estar na casa de Deus. Lá é o lugar de encontro com Deus, mas de encontro também com os irmãos. É ali que nós renovamos, fortalecemos a nossa fé. E que o Senhor então nos ajude a podermos crescer cada vez mais nessa nossa fé, para que nós possamos então alcançar um tal grau que nós possamos abandonar a nossa vida nas mãos de Deus, assim como Jesus fez em toda a sua existência aqui entre nós, que possamos fazer também essa mesma experiência de Jesus, na certeza de que então Ele age em nosso auxílio, em nosso socorro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o meu muito obrigado a você, meu querido e amado irmão. Um forte abraço a cada um de vocês que nos ajudam a poder então divulgar esse canal, fazendo com que esse canal cresça. E é muito bom a gente poder ver as pessoas que deixam no seu comentário, falando, né, que é dessa palavra, a palavra de cada dia que vai então lhe ajudando, sustentando na fé. Isso é bom, é um feedback gostoso, que não infla o nosso ego. Pelo contrário, mostra que estamos no caminho certo. Então, conto com a sua ajuda. Vamos compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo. Você que não se inscreveu nesse nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil. Ative também o seu sininho para que você seja notificado dos vídeos. E vamos então evangelizando através desse nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.